O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, prevê a votação da PEC até o mês de maio. Assunto para André Anelli, que chega ao vivo agora no nosso 3 em 1 e vai falar sobre o clima, se é favorável ou não para a aprovação da PEC do fim da escala 6x1. Prioridade do governo, André Anelli. Obrigado, Kobayashi. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ele deu uma entrevista à Metrópolis, ao portal Metrópolis, garantindo que vai acontecer a votação daquela proposta que diminui a jornada de trabalho 6x1, atualmente nas 40 horas semanais, reduzindo então para 36 ou até mesmo para um pouco menos, a depender das deliberações junto ao Congresso Nacional. Lembrando que essa proposta de emenda à Constituição já está na Comissão de Constituição e Justiça, essa PEC já está na Comissão de Constituição e Justiça, depois ela segue para uma comissão especial e, por último, vai para o plenário, para só então depois essa medida ela então ser votada pelos deputados federais. Lembrando ainda que Hugo Motta, ele foi perguntado a respeito de uma suposta briga por um protagonismo em relação a essa medida. Ele disse que não, disse que o fato de ter escolhido uma PEC para a tramitação dessa medida é para que todos os lados envolvidos sejam ouvidos, tanto aqueles dos empregadores quanto dos trabalhadores, e para que haja então um equilíbrio nessa proposta, que trata-se de um apensado daquilo que foi já protocolado por Érica Hilton e também por Reginaldo Lopes. Então, trata-se de uma união desses dois projetos, mesmo que aqui o Palácio do Planalto pretenda enviar um projeto de lei com urgência constitucional, e isso daria um prazo de 45 dias para que a Câmara dos Deputados votasse essa medida, sob pena de trancar totalmente a pauta. Mas Hugo Motta, na verdade, então tem dito, pelo menos nas palavras dele, que essa PEC, do jeito que ela está tramitando, embora ela tenha uma tramitação um pouco mais demorada pela necessidade de passar pelas comissões, ela vai sim ser votada até maio. O governo federal e também o próprio Congresso têm pressa, porque trata-se de uma medida que tem um amplo potencial de angariar votos nessas eleições de 2026 e que, portanto, então, é de interesse tanto aqui do setor executivo quanto também do poder legislativo. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, ao vivo e diretamente de Brasília. Vamos conversar sobre isso aí, senhor Alangani? Ontem eu sugeri ao relator designado para te convocar lá para uma audiência pública para fazer uma análise técnica dos impactos econômicos que isso pode gerar na nossa economia, na produtividade, nos empregos. De pronto assim, Alangani, qual seria o resumo de uma apresentação do professor Alangani numa audiência dessas, hein? O resumo seria o seguinte: se a redução da jornada de trabalho não vier acompanhada de aumento da produtividade, isso significa um aumento do custo para a empresa, custo do trabalho. A pessoa vai estar ganhando menos, vai estar trabalhando menos e ganhando o mesmo salário. Aumentou o custo da mão de obra, o custo unitário, o custo por hora. Ora, o que a empresa faz numa situação dessa? Ou ela repassa este aumento no preço final da mercadoria, ou ela demite. Então, as duas consequências são ruins. Ou é inflação, ou é desemprego, né? Se isso for em larga escala. Muito bem. Agora, se a redução da jornada de trabalho vier acompanhada de aumento da produtividade, aí o trabalhador fica feliz porque está trabalhando menos e ganhando a mesma coisa, e a empresa também fica feliz porque vai gerar mais resultados. Qual que é o grande problema? Eu não consigo garantir que a produtividade vai aumentar, porque todos os indícios, artigos, cálculos de instituições sérias mostram que a produtividade no Brasil é muito baixa e a produtividade cresceu muito pouco de 1995 a 2024, de acordo com o estudo da FGV, na média 0,8% ao ano. Na indústria, houve uma queda média de 0,3% ao ano. Então, à luz dos dados, finalizando a minha apresentação, professor Koba, seria o seguinte: ora, tem todos os indícios de que a produtividade não vai
aumentar. Portanto, a redução da jornada de trabalho vai causar ou inflação ou desemprego, por isso eu sou contra. Te convence, Piperno? Você vota como aí? Para fim da escala 6x1 mesmo assim ou não? Voto pelo fim da escala 6x1 por uma série de motivos. Então vamos pegar, vamos extrair, vamos agora então dividir, fazer... Arguição. Enfim, adotar aqui a atitude de Jack o Estripador em cima das várias teorias que a Langani defendeu. Então vamos decupá-las. Primeiro, questão da produtividade. A questão da produtividade, ela é muito atribuída aqui no Brasil a, por exemplo, a baixa qualidade do trabalhador brasileiro. Isso é de fato real? Isso é algo que dá para ser contestado, porque a baixa produtividade de uma empresa, ela também está relacionada a outros fatores, como, por exemplo, o baixo investimento, muitas vezes, em tecnologia. Então, a empresa, por vezes, ela não investiu em outros fatores para modernizar a sua produção e tudo fica nas costas, então, da mão de obra. Ora, se a mão de obra trabalha com recursos menos qualificados, é óbvio que ela vai render menos. Então, esse já é um fator. Então, acho que as empresas poderiam pensar em investir nisso. Aliás, o governo, quando lançou 2 anos atrás a nova política industrial, também lá tem uma parte que contempla isso. Tem recurso até mais barato, subsidiado e tal, para modernização do parque fabril brasileiro. Segunda coisa, a redução de 44 para 40 horas, ela não necessariamente fará com que o empregado, que o funcionário trabalhe menos. Ele pode continuar trabalhando as mesmas 44 horas, desde que ele seja mais remunerado por essas 4 horas excedentes. Isso deve estar contemplado lá no projeto também. Então, eu vejo muitos cálculos por aí, mas como eu também sou alguém que o tempo todo discorda da miríade de números e cálculos que a gente vê sendo jorrados aqui no Brasil, eu discordo de mais esses. E, aliás, eu discordo, inclusive, como eu sempre digo aqui, dos cálculos feitos e adotados pelo nosso queridíssimo Banco Central, o Vaticano da política monetária, porque o Vaticano da política monetária, ele ouvia até cardeais do Banco Master ou dos Masters da vida. O Piperno tem uma coisa com o Banco Central, né, Gani? O Piperno tem essa coisa com o Banco Central, ele só esquece de dizer que o Banco Central, a duras penas, tem conseguido controlar a inflação, mesmo com o gasto fiscal, com o gasto público subindo. Que onda? Onda nada, a inflação não está reduzindo. A inflação está reduzindo. Quem é que controla a inflação? Esse Banco tem Central, tudo a ver. Com essa porcaria que o Brasil adotou, o problema é que o mercado... É uma das poucas instituições, Banco Central, é uma das poucas instituições, o Vaticano da Faria Lima, é uma das o Vaticano da Faria Lima, ele permite que funcionam aqui no Brasil, Reag, Wilbeck, Victor, todo esse lixo aí, o Banco Central apesar de toda uma pressão política, apesar de todo um lobby de Brasília, foi o Banco Central que fechou o Master. Não foi o meio político. Vamos cortar o microfone dos nossos debatedores. Ninguém está ouvindo mais nada. 22, 23, 24, tudo isso já era conhecido, tudo isso pelo menos já era alvo de suspeita e o nosso sacrossanto Banco Central ali, cruzando os braços. E o sacrossanto Banco Central foi o que liquidou o Master, apesar de todo o lobby de Brasília, enfrentou todo o lobby. Se não estaria aberto até hoje a gente pagando essa conta. Se fosse o sacrossanto Banco Central de até dezembro de 24, realmente, talvez o Master não tivesse sido liquidado. Não, cuidado com essa insinuação, porque o atual presidente fazia parte da mesma diretoria. Então mas era diretor de política monetária. Então toda a galera sabia também. E aliás, faz um excelente trabalho, assim como o ex-presidente também fazia.